Olá, bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de História dessa semana, nós vamos aprender sobre os primeiros povoadores da Terra. Bom, gente, a origem, dos seres humanos é sempre um tema pesquisado e que interessa a muitas pessoas. Descobrir de onde viemos, como viemos e o que somos sempre provocou e continua provocando a curiosidade das pessoas. Sobre esse assunto, há duas explicações muito conhecidas. Uma delas é de base religiosa e é chamada criacionismo. A outra é de base científica e é denominada de evolucionismo. Bom, o criacionismo, ele defende que a vida e toda a matéria existente são resultados de ação direta de um criador. A perspectiva criacionista está presente em várias culturas e religiões, como no judaísmo, no islamismo e também no cristianismo. A versão cristã do cristianismo, ela está presente no livro que nós intitulamos e conhecemos como Bíblia. A palavra Gênesis, esta aqui que eu estou circulando para vocês, ela significa origens. E lá, nesse primeiro livro, na passagem que fica no capítulo 1, do versículo 26 ao 31, nós vamos ter uma passagem que fala sobre a criação. E aí, do homem, E aí, logo no versículo 26, nós vemos a seguinte frase: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ou seja, aqui nós já vemos como seria, pela perspectiva do criacionismo, como o homem surgiu, pela mão de Deus, Façamos o homem. Ou seja, a trindade, que muitos no cristianismo consideramos como trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, se juntam e fazem um homem. E ele tem domínio sobre todas as coisas da terra. Além, do criacionismo, nós vamos ter também o evolucionismo. O principal teórico do evolucionismo é o cientista inglês Charles Darwin. Ele afirmou no século XIX que todos os seres vivos são resultado de um longo processo de evolução. Para ele, os seres vivos originaram-se de formas mais simples de vida e estão em permanente mudança, ou seja, em permanente evolução. Ao longo do tempo, ocorreram alterações no ambiente. Assim, indivíduos que apresentavam características favoráveis à sobrevivência nesses ambientes viviam mais tempo e, ao se reproduzirem, transmitiam essas características aos seus descendentes. Já os indivíduos que não apresentavam adaptações que favoreciam a sobrevivência nesses ambientes morriam antes de se reproduzir. Esse processo de seleção recebe o nome de seleção natural. Bom, para que você entenda melhor a seleção natural, eu vou dar um exemplo para vocês do urso polar. E aí eu vou falar algumas características sobre ele. Por exemplo, essa espécie de urso teria conseguido sobreviver em um ambiente, no que eles estão, por apresentar características como a pele espessa e a pelagem branca. A espessura da pele permitiu que esses animais suportassem baixas temperaturas do Ártico. Já a cor clara da pelagem, que se confunde com a da neve, permitiu que esses animais quase nunca fossem notados no ambiente, possibilitando a eles atacar as suas presas com mais facilidade. Todos esses aspectos, eles fizeram com que esses ursos sobrevivessem, enquanto outros
animais da mesma espécie que não apresentavam essas características, que eram capazes de enfrentar as mudanças que de tempos em tempos ocorriam no ambiente, né? Ou seja, em decorrência desses animais, eles acabaram sobrevivendo por possuírem essas características que favoreceram sua sobrevivência. Bom, ainda sobre, né, ainda segundo o evolucionismo, os seres humanos eles pertencem à ordem dos primatas, ou seja, mamíferos que têm a capacidade de agarrar objetos e perceber visualmente a distância em que eles se encontram. Acredita-se que o primeiro grupo de primatas deu origem aos primeiros humanídeos, indivíduos com algumas características humanas. Esses, humanídeos, ou seja, os mais antigos fósseis desses humanídeos são os australopithecus. Esses humanídeos, eles viveram na África, ao sul do deserto do Saara, há cerca de 5,5 milhões de anos atrás, e eles andavam eretos sobre os pés. Com o tempo, né, gente, algumas das espécies sobreviveram e outras não, né, se extinguiram, acabaram. Cerca de 2 milhões de anos atrás surgiu outro grupo mais semelhante aos seres humanos, que nós vemos hoje, né? Esse grupo era chamado de Homo e pertencia à espécie humana. Entre esses grupos de Homo, nós temos o Homo sapiens sapiens. Os cientistas acreditam que por ter um cérebro maior que o das outras espécies de Homo, o Homo sapiens sapiens era também mais inteligente. Foi graças à sua inteligência que desenvolveu a capacidade de fala, além de outras habilidades como costurar, esculpir, desenhar, entre outras, né? E assim ele conseguiu sobreviver. Muitos livros eles apresentam esquemas que dão a impressão de que a evolução do ser humano teria ocorrido de forma linear, ou seja, cronologicamente, em uma ordem bem bonitinha. Mas não é bem assim que aconteceu, não. Cada espécie de humanídeo tem a sua própria história. Não há indícios de que a espécie ou uma espécie tenha gerado a outra. Para você ter uma ideia, o Homo sapiens sapiens, por exemplo, surgiu há cerca de 100 mil anos atrás e chegou a conviver com o homem neandertal, que por sua vez desapareceu cerca de 40 mil anos atrás. Por isso, a maneira exata que teria ocorrido a evolução continua sendo um mistério. Por ser um mistério, os cientistas acabam tendo dificuldade, para montar aí a árvore genealógica da humanidade. Por isso, os cientistas acabaram dividindo o que nós chamamos de pré-história, que é tudo que vem antes realmente da história começar, em dois períodos. O período paleolítico, também chamado de pedra antiga ou pedra lascada, e o neolítico, também chamado de pedra nova ou pedra polida. Bom, a questão do período paleolítico, foi um período muito longo da história, na qual a humanidade e os homens, sobreviveram da caça, da pesca e da coleta de frutas, sementes, raízes, folhas, e aí eles ficaram conhecidos por serem, por viverem a coletar como caçadores e coletores. Para fazer seus instrumentos de trabalho, os homens do Paleolítico batiam em pedras menos resistentes, até conseguir que esses objetos ficassem moldados da forma que eles desejavam. Ou seja, pontas de projétil, lanças, por exemplo, machados, pedras cortantes e arpões. Com essas ferramentas, eles abatiam animais, coletavam frutos e raízes, pescavam e faziam as suas próprias roupas, Caçavam animais grandes, como o mamute, e também animais perigosos, como o tigre de dentes de sabre. Os homens do Paleolítico eram nômades.
O que isso quer dizer? Quer dizer que eles não tinham moradias fixas. Ou seja, sempre que a caça, os peixes e os frutos de uma região começavam a acabar, né, a diminuir, eles se mudavam para outra região em busca de alimentos. E aí nós temos também, gente, o domínio do fogo. Foi um passo muito importante para a civilização humana. Desde muito tempo, o ser humano ele obtinha o fogo mergulhando galhos em incêndios, né, florestais causados por raios. Cerca de 500 mil anos atrás, o homem, né, descobriu como reproduzir esse fogo e como produzir esse fogo. Uma das técnicas mais usadas por eles consistia em girar bem depressa um bastão de madeira duro e seco dentro de uma cavidade de madeira. O atrito produzia calor, com o qual se acendia um punhado de gravetos ou palha, né? Já deixados por perto ali. Além disso, também temos outra técnica, que era bater uma pedra contra a outra para conseguir a faísca e produzir o fogo. Com o domínio do fogo, houve né, diversas mudanças para a civilização. Como, por exemplo, foi possível sobreviver nas regiões geladas, ter luz à noite, afugentar animais, cozinhar alimentos, cozer carne e além de outras coisas que tornava a comida mais saborosa. Bom, entre outros aspectos, né, a aula de hoje é sobre mais ou menos sobre isso, que é os primeiros aí conhecimentos que nós vamos ter sobre os primeiros seres humanos, né, os primeiros habitantes da Terra. Até a próxima aula, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Bye, bye!